Sua palestra hoje aqui é sobre drogas e educação para a autonomia. Doutor Dartil, passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do grupo da LEAP, da Escola de Magistratura, de estar aqui com vocês, um pouco dividindo a experiência da gente. E é claro, eu fui convidado para falar sobre o ponto de vista da minha área de expertise, que é a medicina. Mas eu gostaria de salientar que como quando a gente fala dessa esfera de substâncias psicoativas, vulgarmente conhecidas como drogas, a gente fala sempre sobre um assunto onde a multidisciplinaridade é implícita. A gente não pode falar só sobre um foco, né? E a gente vê esse problema aparecer também dentro da medicina, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os tratados de medicina até a década de 60 eram um absurdo. Você via a classificação das doenças mentais nos grandes tratados do mundo inteiro, e as dependências de drogas eram classificadas junto com as perversões sexuais e com a delinquência. Ou seja, drogados, tarados e pervertidos, né? Uma visão bem neutra, bem científica, bem isenta, né? Essa era a classificação dos grandes tratados psiquiátricos. Hoje em dia, a medicina mudou bastante, mas acho que a mentalidade dos médicos não acompanhou, né? A gente acha que grande parte da visão médica ainda mantém o ranço dessa visão ancestral medieval, que eu diria, até chamaria. Então, para dizer que o que eu vou falar agora é uma das maneiras como a medicina vê isso, e não sei nem se é a maneira principal, se é a mainstream, né? Mas é uma das visões de ver, de abordar a questão das drogas, né? O meu trabalho, eu estou trabalhando há 25 anos, que eu montei um serviço dentro da Universidade Federal de São Paulo para tratamento de dependentes químicos. Eu vinha depois que eu fiz medicina, eu me especializei em urgência psiquiátrica, eu trabalhava em pronto-socorro psiquiátrico, e era um trabalho extremamente extenuante, e eu falei, não, eu preciso mudar de vida, isso daqui não é vida, eu ficar trabalhando com urgência, que nem um maluco aqui. E eu falei, vou fazer alguma coisa diferente. E em São Paulo, apesar de ser uma cidade enorme, em termos populacionais, não existia nenhum serviço que tratasse dependência de drogas ilícitas, há 25 anos atrás. Gratuito, né? Existiam os privados. Existia apenas serviços que tratavam gratuitamente de dependência de álcool. E daí que, diante dessa necessidade, eu falei assim, eu vou montar dentro da universidade um serviço para tratamento de dependentes de drogas ilícitas. E foi na época que eu tive a oportunidade de ir para a França, foi quando eu conheci a Gilberta Axelrad, coincidentemente, e eu fiz o estágio no Hospital Marmottan, em Paris, do professor Olivenstein, e o professor Olivenstein foi alguém que modificou essa maneira, vamos dizer assim, preconceituosa, que eu estava explicando, que a psiquiatria via os dependentes químicos, né, os drogados. Então, a partir de uma visão muito mais humanística, o professor Olivenstein criou um modelo, um método, uma escola, né, de tratamento de dependência que se opunha ao modelo vigente na época, que era o modelo americano, o modelo repressivo, o modelo proibicionista, e que vinha com esse ranço dessa patologização dos dependentes químicos, dos drogados, colocando ao lado dos delinquentes e dos pervertidos, né? E essa maneira revolucionária desse modelo francês que me inspirou e que me animou a montar algo parecido. E eu tenho esse serviço há 25 anos na Universidade Federal de São Paulo. A gente atende hoje em dia aproximadamente 700 consultas de dependentes químicos por mês. A gente começou como um serviço só de assistência, depois a gente ampliou para o serviço de prevenção. É dentro de uma escola, de uma universidade, então tem o aspecto de ensino também. E, finalmente, a área de pesquisa, que a gente também já desenvolve há mais de 15 anos. Agora, é muito difícil trabalhar nessa área, sobretudo por essa questão, que eu acho que é difícil para todos os profissionais envolvidos nessa área das dependências, do uso de drogas e do abuso,
pela questão de ela ser uma área multifacetada e que nenhuma das áreas por si só se basta. A gente precisa dessa interlocução constante com os outros campos de conhecimento, né? Então, só para dar alguns exemplos, por exemplo, a gente trabalhando com dependente químico, é claro que a gente fica muito envolvido na dificuldade de um dependente químico abandonar sua dependência, de lidar com de todas as dificuldades inerentes a largar um produto com o qual você estabeleceu uma relação de tanta intensidade, né, de necessidade daquele produto. Mas, quando a gente sai um pouquinho da clínica, do contato com o dependente, a gente começa a ver outras coisas. Por exemplo, a gente vê os estudos epidemiológicos, que eles vão contar uma outra história das drogas. E que histórias são essas? Tem várias. Eu pensei em algumas para discutir com vocês e levantar assim, alguns questionamentos. Por exemplo, acho que dos dados epidemiológicos mais importantes que a gente tem sobre drogas no Brasil, basicamente eles vêm de dois lugares, ou as pesquisas da Fiocruz ou as pesquisas do CEBRID. As pesquisas do CEBRID têm mostrado dados bastante contundentes. Por exemplo, os grandes levantamentos epidemiológicos do CEBRID mostram que as taxas de dependência de álcool ou de uso que provavelmente indicam uma dependência são da ordem de 10% a 15% da população geral. Dependência de álcool. População geral. População brasileira. Quando a gente vai procurar o que acontece com cocaína e crack, esse dado vai para 0,4%. Ou seja, o problema da dependência ou da epidemia de crack, que é tão divulgada, que virou um patrimônio agora político, né, para ser jogado com uma grande arma de comoção pública. O problema do crack, ele é de uma ordem infinitamente inferior do que o problema do álcool. Ou seja, o problema do álcool é pelo menos 30 vezes mais grave do que o problema do crack. Só que existe uma série de holofotes em cima da questão do crack e uma certa diabolização das drogas ilícitas de modo geral, que agora é a vez do crack, né? Ou seja, não existe fundamentação epidemiológica, científica, para a gente falar que existe uma epidemia. A gente não sabe, a gente sabe que o fenômeno está aparecendo, que ele existe, a gente não sabe se é só um aumento de visibilidade, mas que se caracteriza uma epidemia, não dá para dizer. Uma outra questão, tem uma série de estudos, e talvez um dos mais importantes seja do NIDA, nos Estados Unidos, que fez a seguinte avaliação. Qual é o risco de uma pessoa, a partir de experimentar uma determinada substância, se tornar dependente? Se você for para o álcool, entre 100 pessoas que experimentam álcool, a gente tem uma taxa de 15% que se torna dependente. Um pouco parecido com o que eu falei das estatísticas brasileiras, né? Vamos pegar a maconha. A maconha é uma droga ilícita. Entre 100 pessoas que usam maconha, 9 vão se tornar dependentes. Ou seja, o discurso a respeito do usuário de maconha não corresponde à informação epidemiológica que a gente tem, que o risco de você se tornar dependente é pequeno, muito menor do que o do álcool. Mesmo a cocaína, que é uma droga, vamos dizer assim, mais agressiva, a gente tem taxas, os estudos variam, mas de 17% a 21% dos usuários se tornando dependente. Isso significa, se a gente pegar pelo inverso, que praticamente 80% de quem usa cocaína não se torna dependente. Ou seja, por que eu estou levantando isso? Eu não estou aqui para fazer apologia do uso de drogas, ou falar que as drogas não são problema, de forma nenhuma. Eu trabalho com isso há 25 anos, eu sei o quanto as drogas são um problema para muita gente. O que eu estou dizendo é que existe um discurso a respeito das drogas, que é um discurso que perverte uma realidade que não é apresentada. Que o problema de dependência existe, mas ele é de uma minoria dos usuários. Isso já bota abaixo, coloca abaixo, desmonta algo que é muito relacionado à questão da legalidade ou ilegalidade de uma substância. Existe uma tendência da sociedade a tratar as drogas ilícitas como potencialmente mais agressivas ou mais perigosas, ou existem muitas pessoas que acreditam que só pelo fato do indivíduo
estar usando uma droga ilícita, ele já estaria na qualidade de dependente. E isso não tem qualquer fundamentação científica que possa embasar esse tipo de crença. É algo da esfera do ideológico. Né? Uma outra questão que a gente também precisa lembrar é que, já que eu falei de drogas lícitas e ilícitas, falar sobre um aspecto do proibicionismo. Claro, o proibicionismo é uma questão tão ampla, com tantas facetas, mas tem um aspecto que eu gostaria de destacar aqui. É que a gente sabe que, pela experiência de toda a história, de todos os relatos, de todas as evidências, em diversos momentos históricos, todas as vezes em que um determinado grupo, determinada população, determinado governo instituiu medidas restritivas, repressoras, muito violentas, isso estimulou formas de consumo mais perigosas. Por exemplo, um exemplo cabal disso é a Lei Seca Americana. A Lei Seca Americana durou de 1919 até 1933. O que aconteceu foi desastrosa a Lei Seca. Ela foi revogada porque ela foi um grande desastre. Né? A única coisa que ela não fez, ela fez muitas coisas ruins, mas a única coisa que ela não fez foi diminuir realmente o número de dependentes. Quem era dependente de álcool passou a recorrer aos alambiques clandestinos. Não deixou miraculosamente, como por mágica, de ser um dependente de álcool. Né? Mas o que a Lei Seca provocou, entre outras coisas, eu falei de estímulo de formas mais perigosas de consumo, foi o único momento na história da humanidade em que existe registro de uso injetável de álcool. Nunca isso foi registrado em nenhum outro momento da história da humanidade. Por que isso? Porque o acesso é tão difícil, a pessoa tem tanta necessidade de usar aquilo que na hora que ele consegue uma pequena quantidade de álcool, ele precisa ter o efeito máximo que ele puder. Então ele se injeta. Então a gente sabe que todas as vezes que você restringe o acesso a um produto, através de medidas repressivas e proibicionistas, você estimula formas de consumo mais perigosas e mais agressivas. Uma outra questão. Eu estava falando para vocês que a grande maioria dos usuários de drogas, sejam elas lícitas como o álcool ou ilícitas, como a cocaína e a maconha, a grande maioria não se torna dependente. Mas a grande dúvida para nós, técnicos da área, é saber quem é quem. Quem vai ser um usuário a vida inteira e quem vai virar um dependente. O que faz com que um grupo consiga ser um usuário e nunca se torne dependente, e um outro grupo tenha tal nível de vulnerabilidade que vai caminhar para a dependência. Embora ele seja uma minoria, esse grupo ele é um objeto de atenção nossa, de técnicos da área. E daí a gente tem uma série de pesquisas, de questionamentos, de intervenções, de estudos, de discussões, desde do ponto de vista mais clínico, até do ponto de vista da pesquisa formal, para tentar responder essa questão. Porque algumas pessoas conseguem ser usuários recreacionais e outros não conseguem e se tornam dependentes. Não existe uma resposta. A gente sabe que existem fatores predisponentes. Um deles é a comorbidade psiquiátrica, ou seja, a presença de outros problemas psíquicos associados. Pessoas com doenças depressivas ou com sintomas de ansiedade muito grandes têm um maior risco de se tornar dependentes, pessoas com transtorno de atenção e assim por diante. E isso a gente investiga muito e a gente consegue identificar vários desses fatores predisponentes. Também se fala muito em vulnerabilidade biológica. Existe algum nível de vulnerabilidade biológica? Existe. Mas não é uma coisa de fatalidade, tipo, não, você tem um gene que te condiciona, se você entrar em contato com o álcool, você como tem o gene da sua família, você vai ser um alcoólatra. Isso não existe, esse tipo de fatalidade associada a um patrimônio genético também não existe. Embora vários estudos genéticos mostrem algumas formas de alcoolismo de caráter hereditário e provavelmente biologicamente
determinado, a gente sabe que grande parte dos alcoolismos familiares eles são muito mais imitação de modelo, né, do que algo de herança biológica. E o que os geneticistas não contam para a gente é que, embora alguns estudos sejam incontestáveis de mostrar que existe algum tipo de herança biológica, a maioria dos estudos dos geneticistas não concluiu nada, concluiu pela inexistência. O que leva a gente a concluir que não existe um alcoolismo, existem diversas formas variadas de alcoolismos, né? Então, alguns onde existiria um componente biológico importante, mas que seria uma minoria, e a grande parte seriam outros determinantes, fatores psicodinâmicos, fatores ambientais, socioeconômicos e assim por diante, né? Se fala muito também dos fatores psicodinâmicos. Claro que o desenvolvimento da personalidade é algo muito importante em determinar como a pessoa se relaciona com os seus objetos de consumo, e a gente não pode se esquecer de que a droga, seja lícita ou ilícita, também é um dos objetos de consumo da nossa sociedade. Aliás, bastante glamorizado, né? Mais a questão dos fatores psicodinâmicos esbarra numa questão que já é conhecida há mais de 40 anos, é que não existe uma especificidade, não existe um perfil psicológico de um dependente. A gente sabe que o dependente pode ter qualquer característica psicológica, o dependente pode ser qualquer pessoa, com qualquer perfil, não tem uma especificidade, um indivíduo com tais características vai ser um dependente. Então, essa diversidade grande leva a gente a defender essa ideia, que já é defendida pelos franceses desde a década de 70, de que é inespecífico. O que implica em algo muito importante para nós todos, para a população toda. Qualquer um de nós pode se tornar dependente de alguma coisa. Não sabemos do que, se vai ser lícita ou ilícita, ou seja, mas ninguém está vacinado contra uma dependência. O que mostra que os dependentes químicos não são os outros, somos nós. Tá? Que é uma maneira importante da gente ressignificar o problema. Tá? E esse problema fica mais ainda delicado quando a gente entra nas situações de vulnerabilidade social, de grande vulnerabilidade social. São, por exemplo, o que os americanos chamam de hidden populations, populações escondidas, populações de difícil acesso, ou populações em situações de rua, situações de exclusão social. Então, é uma questão, por exemplo, das famosas cracolândias, onde você encontra uma série de problemas, de privações, de vulnerabilidades de diversas ordens, onde a droga entra também. E aqui eu gostaria de destacar duas experiências nossas. Uma que, quando a gente começou no nosso serviço na universidade, a gente começou a trabalhar com crianças de rua em 1994. E foi a nossa primeira experiência onde a gente foi a campo. A gente saiu do ambulatório, a gente saiu do hospital e a gente foi a campo ver o que estava acontecendo com crianças e adolescentes de rua. E a motivação disso é porque o que a gente tinha informação, olha, esses jovens estão se drogando nas ruas. Isso em 94. Bom, eu lembro de uma das pessoas, de uma das meninas que eu entrevistei na rua, das primeiras meninas que eu entrevistei, que ela realmente me desmontou. Uma menina de uns 13 anos, que eu perguntei como é que é, então, essa questão da droga, né? Ela falou assim, olha, tio, me chamou de tio. Olha, tio, eu nem gosto muito do efeito da droga. Sabe qual é o problema? O problema é que, para eu sobreviver na rua, eu tenho que me prostituir. Para eu conseguir ter uma relação sexual com um adulto, eu preciso estar drogado, senão eu morro de dor. É por isso que eu me drogo. Bom, na hora que a menina me disse isso, eu falei assim, bom, eu acho que a droga é o problema dessa menina? Não, a droga é o último problema dessa menina. Eu acho que a droga talvez seja a solução da vida dessa menina. Ou seja, vamos parar de fazer um discurso de achar que a gente precisa retirar essas crianças das drogas. Essas crianças precisam de outras coisas, não que a gente retire elas das drogas. A partir daí, a gente começa a questionar, a ressignificar tudo que a gente pensa e todos os conceitos que a gente tem na cabeça, que a gente percebe que eles são preconceitos, porque na hora que a gente vai falar com o usuário, a gente vê que a história é outra. E essa experiência que a gente manteve, a gente continuou a fazer trabalhos de ruas, trabalhos de redução de danos, e a gente tem um trabalho até atualmente na Cracolândia, no centro de São Paulo, na Praça da Sé, onde a gente encontra o mesmo nível de problema. E quando a gente vê essas ações do governo,
absurdas, né, de promover a internação compulsória dessas populações excluídas, e criando verdadeiros campos de concentração, porque eles são mandados não para um hospital onde eles vão ser tratados, eles são mandados para verdadeiros depósitos do modelo manicomial mais abjeto que existe, né? Então a gente sabe que, na verdade, é muito mais uma medida de exclusão social, de higienização, do que de atenção a algum cuidado que eles precisem. E, a partir daí, também se autoriza essa intervenção do Estado tão negativa a partir de uma inversão de um discurso, atribuindo aquela situação de miséria social à droga, como se a droga tivesse colocado aquele indivíduo na situação de miséria social. Quando a gente sabe que não é isso, essas pessoas estão naquela situação porque elas não têm acesso à moradia, à educação, à saúde, elas estão privadas da própria cidadania. Claro, pessoas com tal nível de vulnerabilidade social são um prato cheio para, na hora que entrarem em contato com a droga, se tornarem dependentes. Mas a dependência é uma consequência, não é causa dessa situação. Bom, vou tentar mais assim me aproximar da conclusão. Bom, o que é basicamente o que a gente tenta defender como questão central no modelo de abordagem, né? Um modelo baseado na voluntariedade. Por quê? Porque a gente sabe que um indivíduo que for... ninguém vai parar de usar uma substância porque outra pessoa quer. Porque a mãe quer, porque o cônjuge quer. A pessoa precisa ter um nível de abertura para dizer: eu não quero mais usar essa substância, eu gostaria de não usar mais. Não é o desejo do outro que vai resolver essa questão. Então, a questão da voluntariedade é fundamental. Todas as vezes que se usa um tratamento coercitivo, seja através de internações involuntárias autorizadas por um médico, ou seja através de internações compulsórias decretadas por um juiz, a taxa de eficácia é baixíssima. Ou seja, o indivíduo é levado para um sistema, como se fosse um sistema prisional, ele é levado contra a vontade, ele é colocado num sistema onde ele fica abstinente durante um período de tempo. Via de regra, esse indivíduo recai, e a gente sabe que a taxa de recaída é por volta de 90%, quando não mais que isso, quando a internação é involuntária. A gente tem alguns dados mostrando que em cerca de 70% dos casos, a recaída acontece na primeira semana depois que o indivíduo sai da internação. Isso é muito simples, porque é muito fácil o indivíduo se manter longe de uma droga quando ele está numa situação de artificialidade. Ele está numa clínica, ele está isolado dos problemas dele, do meio ambiente. O difícil é ele se manter longe da droga da qual ele é dependente, quando ele tem que enfrentar os problemas do cotidiano, da vida dele, as dificuldades, ou seja, os fatores, aquela conjuntura de fatores que coloca ele nessa situação de fragilidade que leva à dependência, né? Então, por isso que a gente se baseia muito nessa questão da voluntariedade, porque além de todo questionamento ético, e do qual o direito que eu tenho de impor uma determinada conduta a alguém contra a vontade dele, mas tem a questão básica, médica, que é da baixa eficácia, que me autoriza a tratar o indivíduo desde que ele se voluntarie e que ele queira abandonar aquela dependência. Outra coisa que também se preconiza, que não se façam aquelas internações de longo prazo. A gente sabe que as internações, além de elas serem inadequadas, não serem em ambiente hospitalar, elas têm mais esse caráter mais carcerário e asilar, e elas duram muitos meses, às vezes anos, né? Eu lembro uma vez que um casal me chamou e falou assim: olha, a gente tem um filho que está internado porque ele é dependente químico. Ele está internado há 2 anos. E a gente não gosta mais do médico que está tratando ele, a gente queria que o senhor fosse tratar ele. Tudo bem. Eu fui lá no hospital psiquiátrico, onde o menino estava internado, um menino de 21 anos, estava internado há 2 anos, e ele era um usuário ocasional de maconha. Essa foi a razão pela qual ele foi internado contra a vontade dele.
Um detalhe, esse menino era HIV positivo, ou seja, ele não sei quantos anos de vida ele teria, isso era na época que não existia ainda os tratamentos que a gente tem hoje em dia, isso foi há 20 anos atrás, ou seja, a gente sabia que o tempo de sobrevida de alguém HIV positivo não era como hoje, era algo muito menor. E ele estava passando os últimos anos da vida dele num hospital psiquiátrico, porque ele era um usuário ocasional de maconha. Então, a gente vê esse tipo de arbitrariedade que é cometida, né? Quer dizer, a minha atitude foi imediatamente eu liberar esse menino, falar, não, você vai para casa, você vai levar a sua vida, você vai... vamos ver que tipo de vida você vai ter daqui para frente, né? Quer dizer, qual é a justificativa de fazer esse tipo de aviltamento à liberdade individual de um jovem, né? A gente vê que, embora esse jovem, por exemplo, esse é um dado curioso, é um outro caso, também que eu fui chamado por causa do atendimento de um jovem, esse tinha menos, tinha 17 anos, e também ele fumava um baseado de maconha no sábado. E a família internou porque, segundo eles, ele era um dependente químico, com a anuência do dono do hospital psiquiátrico. Só que o irmão dele, de 18 anos, chegava em casa 4 vezes por semana completamente bêbado. E a família achava muito interessante, que ele era muito sociável, que estava tudo bem, olha como ele está indo bem na vida, o irmão, e esse menino é um drogado, né? Ou seja, só porque o álcool tem o status de droga legal, esse comportamento abusivo de álcool era aplaudido pela família. E o uso esporádico de uma droga ilícita como a maconha, sem nenhuma consequência maior para o irmão de 17 anos, era visto como uma doença gravíssima que merecia uma privação de liberdade, né? Eu vou dizer que não existe indicação de internação? Existe indicação de internação. Tem situações agudas que a pessoa pode passar mal sob efeito de uma substância, tem pessoas que entram em coma alcoólico, mas não tem nada a ver com a legalidade ou ilegalidade de uma substância, tem a ver com efeitos indesejáveis, ou overdoses, intoxicações, ou seja, são, vamos dizer assim, desvios de rota, não é a norma isso acontecer, né? Finalmente, antes de finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão básica, né? Que a gente não existe sentido mais em a gente ficar fundamentando nenhum tipo de prática em cima dessa classificação de drogas. Por quê? O fato de uma droga ser lícita ou ilícita nada nos diz sobre os riscos, sobre os danos, sobre os prejuízos que o indivíduo está incorrendo. E muitas pessoas usam o caráter da legalidade ou da ilegalidade como se fosse um grande norte, no sentido de tomar medidas, sejam médicas, sejam jurídicas e assim por diante. A outra questão que eu acho importante é o uso que se faz, o mau uso que se faz desse tipo de discurso, né? Como é o caso, por exemplo, que eu falei das populações de grandes vulnerabilidades sociais, populações excluídas, onde sob o argumento de que existe um comportamento de autodestruição através das drogas, se restringe os direitos individuais, esse indivíduo é coercitivamente levado a um isolamento social, só porque ele está usando uma droga ilícita. Porque a gente sabe, por exemplo, que a grande maioria desse pessoal na Cracolândia tem um problema muito maior de álcool do que de crack. E isso não é visto. Por quê? Porque o crack não não fundamenta um discurso bonito de proteção ao indivíduo. Então, de novo, existe uma minimização do problema do álcool e uma maximização do problema das drogas ilícitas, o que nos leva, de novo, a questionar os nossos sistemas classificatórios das drogas, né? E, finalmente, voltando ao que eu comecei a falar hoje, para terminar, eu falei para vocês do quanto que a maioria dos usuários de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, não se torna dependente e uma minoria acaba desenvolvendo um comportamento abusivo, um comportamento exagerado, um comportamento a partir do qual esse uso se torna danoso.
Então a gente começa a se questionar qual é a diferença quando você vai abordar um usuário ou quando você vai abordar um dependente. E aí você também não pode partir só de um critério jurídico de legalidade ou ilegalidade da substância, ou seja, isso também não faz sentido nessa hora, né? E quando a gente pensa no que tornou um indivíduo dependente, como eu falei para vocês, existe muito questionamento, existem muitas ideias, existem muitas pesquisas, a gente fala desses fatores de vulnerabilidade, a gente não tem uma resposta, a gente tem algumas hipóteses, algumas maneiras de entender o fenômeno complexo. Mas o que a gente sabe é que, basicamente, o que diferencia o usuário recreacional do dependente é que o usuário recreacional ele tem a capacidade de determinar o que ele vai usar, quando ele vai usar, com quem ele vai usar, ou seja, frequência, duração, quantidade de consumo da substância. E o dependente, diferentemente dele, perdeu essa capacidade, ou seja, ele não é mais capaz de controlar, de gerenciar a sua relação com o produto. Essa é a diferença básica. Eu acho que se essa é a diferença básica, para você tratar um dependente, você teria que resgatar a possibilidade dele estabelecer uma relação de escolha. Ou seja, um dependente tratado seria aquele que é capaz de decidir quando ele vai usar, se ele vai usar, com quem ele vai usar. Não é isso que os nossos modelos estão dizendo. Os nossos modelos dizem, se você é um dependente, você nunca mais vai poder experimentar uma substância. Ou seja, é um modelo que diz, se você é um dependente, você perdeu a sua liberdade. A gente não entende isso. Da mesma forma que a gente entende que um usuário recreacional ele pode exercer essa sua liberdade de escolha do seu produto de consumo e gerenciar ele de uma forma adequada, o tratamento da dependência seria você resgatar essa possibilidade para ele. Então, o que a gente coloca como mote da nossa maneira de ver a questão é que o que se contrapõe à dependência não é a abstinência, mas é a liberdade. Tá, obrigado.